Sejam muito bem-vindos a mais uma análise aqui no canal e hoje eu quero trazer para vocês que o presidente russo Vladimir Putin tem sofrido muitas perdas econômicas para sustentar a sua máquina de guerra. E até agora, todos os seus ensaios e também ações econômicas tiveram resultados em parte positivos para manter a economia flutuando mais para cima do que para baixo. Mas também percebeu a sua maior empresa de gás e petróleo balançar. Nos últimos dias, essa empresa, Gazprom, anunciou vendas de suas propriedades por conta da crise do ano passado e agora foi obrigada a mudar as cadeiras de comando das Forças Armadas Russas. Sai Patrushev e Shoigu e entra Andrei Belousov. Mas antes, peço gentilmente para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, que isso vai ajudar na continuidade do meu trabalho, e também curta e compartilhe o vídeo para que possamos ganhar ainda mais relevância na comunidade geopolítica. Até o momento, a máquina de guerra da Rússia, lá na Ucrânia, tem trazido ali muitos problemas para a economia da Rússia, que precisou garantir, em parte, a estabilidade econômica e o crescimento do país. Apesar das sanções mais duras, algumas vezes impostas a uma grande economia como a Rússia, houve falhas tanto dos aspectos econômicos e também aspectos principalmente militares de russos que tenham sido ali reveladas pouco depois da invasão e se perpetuado até o início de 2023, com muitas falhas por parte da defesa da Rússia, que posteriormente, após receber muitos avisos e também formular novas estratégias de alto comando até de comando mais inferiores, a Rússia ela se remodelou, ela melhorou tanto a sua frente de batalha quanto também sua frente econômica. Então, buscando novas mudanças, tanto a níveis militares quanto também econômicas e políticas, no domingo fomos surpreendidos pelo Kremlin, que anunciou que o ministro da Defesa, Sergei Shoigu, havia sido demitido por Vladimir Putin. Shoigu sempre foi um parceiro muito íntimo de Vladimir Putin, liderou a defesa russa e também órgãos de alto escalão desde 2012 e há mais de 12 anos está à frente ali da defesa da Rússia e se destacou no vínculo íntimo de amizade com Vladimir Putin, tanto no relacionamento pessoal quanto também relacionamento familiar e com amigos do presidente, participando ainda de eventos celebrativos, pescas, acampamentos e até mesmo de caça lá na cidade natal de Putin, que é São Petersburgo, como acontecia até mesmo com os líderes da União Soviética lá no passado, sendo um momento de descontração, a proximidade, confiança e também de discussão de elementos e de assuntos de alto valor sem serem ouvidos pelo Kremlin. Então, apesar de nunca ter servido às Forças Armadas, Shoigu foi escolhido pessoalmente a dedo por Vladimir Putin pela sua natureza estratégica e por ser um engenheiro civil de formação, o que irritou na época o alto escalão do Kremlin. Mas Shoigu não foi jogado às traças, pelo contrário. Como uma marionete direcionada por Vladimir Putin, Shoigu foi nomeado como chefe do Conselho de Segurança da Rússia. E o que isso significa? Que Patrushev foi retirado do seu cargo, que dentro dessa cúpula do Conselho de Segurança está o braço direito de Putin, que é também uma confiança máxima de Vladimir Putin, que é o ex-presidente da Rússia, Dmitry Medvedev, que atua como vice-presidente do Conselho de Segurança. Agora, houve essa mudança de cartada, tirando o Sergei Shoigu como chefe do Ministério da Defesa de todas as Forças Armadas, colocando ele como um conselheiro já experiente, muito mais experiente, se formos observar, do que Patrushev. Teve uma linha de experiência como ministro da Defesa, teve todo um abalo desde 2014, como também 2023, 2022, 2023 e agora 2024, assume a chefia do Conselho de Segurança da Rússia e está à frente até mesmo de Dmitry Medvedev.
é o que a gente acredita. Em 2023, Sergei Shoigu foi palco de um grande debate e de uma grande ruptura da instituição sagrada chamada Ministério da Defesa da Rússia. Porque o chefe da defesa, Sergei Shoigu, ele começou a ter muitas intrigas, uma rivalidade mais acentuada com o chefe mercenário de Wagner Group, Yevgeny Prigozhin, que morreu num suposto acidente aéreo. Sobre essa briga entre eles, tudo foi relacionado com a guerra na Ucrânia, em que Prigozhin, que liderou esse montim de curta duração contra Moscou, chegando a até mesmo ali 100 km de distância de Moscou, ele havia acusado Sergei Shoigu de ser um palhaço idoso e também dizendo que ele não tem legitimidade para assumir o cargo e estar nesse nível de cargo de confiança por conta das derrotas que o exército russo vinha sofrendo, principalmente na região de Bakhmut e em outras regiões mais na linha de frente ao leste na Ucrânia. Principalmente pelo fato de Sergei Shoigu, em alguns momentos, refutar a entrega de equipamentos militares para a Wagner Group para continuar a sua linha de defesa. E ainda ele tinha colocado uma ordem para que todos os soldados mercenários de Wagner Group fizessem parte como obrigação do exército russo, tornando eles de mercenários para soldados regulares do exército russo, o que desagradou e irritou muito Yevgeny Prigozhin, que através também de após sofrer alguns ataques por conta do exército russo, ele se voltou contra a alta liderança de defesa e também de parte do executivo de Moscou, promovendo um motim que caminhou em direção a Moscou, que, é claro, foi contido através de um acordo secreto entre Bielorrússia, Putin e Yevgeny Prigozhin. Então, houve essa balançada de corda e, claro, quem recebeu o pior cenário possível foi Yevgeny Prigozhin, que morreu num acidente, suposto acidente aéreo. Mas quem é o escolhido por Putin para assumir o cargo de defesa de Sergei Shoigu? Putin nomeou Andrei Beluzov, um conselheiro econômico formado em economia de longa data que vem chefiar o Ministério da Defesa da Rússia. Mas o que fez Putin adotar essa postura de colocar não um militar, mas um civil e ainda formado em economia na pasta, uma das pastas mais importantes da Rússia, que é o Ministério da Defesa? Segundo o porta-voz de Putin, Dmitry Peskov, ele disse que o Kremlin queria nomear um responsável econômico para dirigir o Ministério da Defesa, depois que o orçamento de segurança da Rússia ficou apertado, pois aumentou ali na faixa de 6,6% do produto interno bruto, ou seja, o PIB, 6,6% do PIB em defesa. Aumentou substancialmente, ainda mais, muito mais acima do que os Estados Unidos gastam hoje com o seu setor de defesa. Peskov diz que essas sanções do Ocidente, sanções da Europa, sanções até mesmo da Ásia, bem como também as ineficiências que ele diz das despesas dentro da Rússia, significam que a Rússia precisa de um melhor controle das despesas com os armamentos, com o pessoal, com gerenciamento melhor da economia de guerra. Então, segundo ele, não é um número crítico, por enquanto, esse número de 6,6% do PIB em defesa, e até mesmo de outros gastos que excedem o planejado. Mas por conta do quê? Das circunstâncias geopolíticas, que já bem conhecemos aqui, de sanções, de questões também de embargos e até mesmo de gastos para importar mais armas para a Rússia, segundo ele, a Rússia está gradualmente se aproximando da situação de meados da década de 1980, na época da União Soviética, quando a parcela dos gastos com segurança era apenas de 4%. E se for comparar o cenário
atual e o cenário do passado, na década de 80, hoje está ali praticamente 2,6% a mais dos gastos em defesa lá na época da União Soviética. E Peskov observou também que é importante ressaltar que no campo de batalha, quem está mais aberto à inovação, tecnologia e investimento correto vence a batalha. Então, nesta fase, o presidente Putin ele decidiu que um civil, e ainda mais formado em economia, deveria dirigir daqui para frente o Ministério da Defesa, e Sergei Shoigu seguiu para o comando do Conselho de Segurança, também alimentando, em parte, o próprio Ministério da Defesa. Então, o presidente Putin, de certa maneira, está tentando alinhar mais estreitamente a economia russa com o esforço de guerra, e essa mudança ela visa compensar a sangria que ocorreu e que vem ocorrendo em certos setores que não deveria ter. Reduzir os gastos, melhorar também a eficiência da máquina de guerra, para compensar essas perdas que houve até então, tanto nos combates quanto na economia da Rússia. E são medidas agora adotadas por Putin que visam a vitória e as novas metas daqui em diante para tentar encerrar de uma vez por todas essa guerra em curso lá na Ucrânia, antes que os novos equipamentos do Ocidente cheguem para empurrar ali os russos para fora da linha de contato, ou que estejam mais à frente da linha de contato em áreas que então eram ocupadas pelos ucranianos, para tentar empurrar as forças russas para uma linha mais de inferioridade da linha de contato ali com a resistência da Ucrânia. Então esse é o objetivo, se antecipar a essa chegada desses novos equipamentos ocidentais. Então, diante disso tudo, Putin mostra muito claramente que sua medida, embora inesperada de alteração em vários comandos, não foi somente do Ministério da Defesa e do Conselho de Segurança, houve diversas outras mudanças, preserva claramente o equilíbrio no topo do complexo sistema de lealdades pessoais que constitui o atual sistema político de Moscou, da Rússia. Espero que tenham gostado desta análise. Se inscreva e ative as notificações, curta e compartilhe o vídeo para que possamos ganhar ainda mais relevância na comunidade geopolítica. Obrigado pela sua presença e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal.